Bem-vindo a mais um Panorama do Antigo Testamento, e nós estamos dando continuidade então aos livros do Antigo Testamento relacionados aos últimos profetas, e agora nós estamos entrando no livro de Esdras. E passamos ao segundo retorno, o retorno do segundo grupo, no qual sim, Esdras ele é participante ativo. Então os adversários eles apelam a Dario. E aqui a coisa fica interessante porque Esdras ele escreve isso. Esdras 5, do 6 ao 17 está lá. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da Quem do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda a paz seja notória ao rei, que a nós fomos a província de Judá, a casa do grande Deus, o qual se edifica com grandes pedras, a madeira se está pondo nas paredes, e as obras se vai fazendo com diligência, e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhe dissemos: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurardes este muro? Demais disso, lhe perguntamos também pelo seu nome, para tos declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que são, entre eles, os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, o qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois de nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, e ele os entregou na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que se edificasse a casa de Deus. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. E lhe disse: toma esses utensílios e vai e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Então, assim, eles colocam os judeus contra a parede quando eles mandam essa mensagem para aquele que está governando o Império Mundial nesse momento. Então, os adversários vão apelar. E aí, ele vai ler essas escrituras, vai pedir para se trazer a presença dele, e logo que ele toma ciência dos fatos, ele vai dizer: não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Mas ele não para por aí. Dario ele encontra o decreto e ele vai fazer acréscimos ao decreto de Ciro. Então ele diz: também de mim se decreta que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus para que reedifiquem a casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do Jordão, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Ou seja, olha, existe sim, tá tudo certo, e mais, essa obra vai ser custeada pela gente. Então, ó, paga tudo aí que eles precisarem. Então você vê um rei gentio dando ordem para que se edifique novamente o templo em Israel. Algo sem precedentes. E olha só o que ele diz: também se lhe deis dia após dia, sem falta, aquilo que se houver mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Como ele sabe o que pode ser ofertado? Por que ele não falou manada de porcos aqui? Por que ele disse com exatidão o que é ofertado?
Aí a gente tem que entender o contexto mundial, no qual tínhamos judeus na corte, e esses judeus eram capazes de orientar, eles davam bom testemunho com as suas ações, modo de vida, modo de proceder, sendo abençoado por Deus em tudo aquilo que eles colocavam à mão. Então, Deus tinha testemunho presente perante as nações, aqueles que lhe eram fiéis. E isso fazia com que retornasse a Israel provisões por parte dos gentios. Deus movendo o mundo para que a sua palavra seja cumprida com exatidão. É o que nós estamos vendo na época de Esdras. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, o qual está em Jerusalém. Fantástico. Não precisa nem comentar. A gente pode seguir em diante. Então nós temos aqui o decreto de Ciro, que vai fazer com que Sesbazar retorne à sua própria casa, e que ali eles comecem a edificar a casa. Vamos ter problemas, eles vão parar durante 7 anos. Não vai parar por muito tempo, porque vai haver um novo decreto. Dario vai mandar com que eles continuem. E mais à frente, nós vamos ver que Esdras vai receber um decreto de Artaxerxes, para que ele volte e reedifique a casa do Senhor. E é muito interessante como Deus trabalha e ordena e continua dando impulsão à sua obra. E o tempo vai passando. Acabou-se esta casa no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Então a gente vê os textos de Esdras apontando para novamente as festas judaicas sendo feitas, sendo proclamadas. Então a gente tem a celebração da Páscoa, a gente tem a festa dos pães asmos, as festas que apontavam para o Messias, para a morte e para o sepultamento do Messias, sendo novamente anunciadas, sendo novamente festejadas, sendo novamente praticadas. E dentro desse contexto todo, nós temos Zacarias, que ele vai prever conflitos vindouros de Israel com Alexandre o Grande. Isso tudo está no livro de Zacarias. E esse é o momento histórico que os fatos estão acontecendo. Passado mais um tempo, passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salom, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Então, ele traça uma linha genealógica de Esdras até Arão, para indicar que alguém que é da linhagem de Arão está retornando a Israel. Alguém que tem autoridade está voltando a Israel. E qual era o intento de Esdras com isso tudo? O que Esdras queria quando ele pensou em retornar para Israel? Simples. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, em pequenas palavras, Senhor, eu quero ir para Israel e eu quero ser professor de escola bíblica dominical. Esse era o intento de Esdras. Eu quero ensinar a tua palavra, eu quero ensinar a tua lei, eu quero que as pessoas te conheçam. Bem, Deus atende o pedido de Esdras, mas não só isso. Ele dá uns encargos extras. Qual é a missão que Esdras recebe? Esdras vai receber a missão, olha, vai, tudo bem, pode ir, mas leva a prata e o ouro do rei e dos governantes. E quando a gente fala ouro do rei e dos governantes, pouca coisa não é. Então Esdras recebe o encargo de receber prata e ouro do rei e dos governantes para ofertar, ou para a obra, para os seus gastos. Não só isso, vai e leva a prata e o ouro de toda a província da Babilônia. Então ele vai passar a fazer arrecadação, pegar esse dinheiro e vai levar também. Então olha, se você está com a prata e o ouro do rei, você já fica preocupado.
Quando você pensa que você vai fazer uma coleta em toda a província da Babilônia, você fica mais preocupado ainda. Vai e leva as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes. Ou seja, não só isso, mas vê de povo em povo, de casa em casa, e nos sacerdotes também. Quais são as ofertas que eles querem que vocês levem. E leve também, Esdras. A coisa começou a ficar pesada. Vai, compra novilhos, carneiros, cordeiros e manjares. Então assim, ele começou a receber ordens específicas. Administra o que sobrar da melhor forma. Mas espera aí, não só isso, leve os utensílios de volta, tudo que for mais necessário. Você imagina como é que essa caravana de Esdras é? A quantidade de bens que ela possui. Imagina como isso é tentador para qualquer assaltante. Mas não só isso, Esdras. Quando você estiver por lá, nomeie magistrados e juízes que julguem a todo o povo da além do Eufrates. Ou seja, Esdras, tu é o responsável por o que estiver acontecendo lá. Você vai nomear pessoas que sejam capazes de coordenar e controlar tudo. Magistrados e juízes. Eles vão exercer juízo sobre o povo da além do Eufrates, tá ok? Tá contigo? Pode partir. Foi o que Esdras recebeu de missão. E ele só queria ser professor de escola bíblica dominical. Ou seja, além daquilo que ele se propôs a fazer, ele recebeu inúmeros encargos extras. Ou seja, na nossa vida, além daquilo que a gente se propõe a fazer, fique tranquilo, você vai receber inúmeros encargos extras. E você não pode deixar de fazer aquilo que você se propôs em detrimento das missões que você recebeu. Por mim se decreta aqui no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, o qual está na tua mão. Está tudo com Esdras. Ele tinha acesso a todos os registros oficiais. Por que não, na época em que os judeus foram levados para o cativeiro, não se foi guardado os papiros, as leis, estatutos, ordenanças, mandamentos, história de Israel, escritos dos profetas, de Moisés. Por que não? Isso tudo não foi guardado nos registros oficiais. Muito provavelmente sim, por qual está na tua mão, segundo a lei do teu Deus. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Ou seja, essa viagem não foi tranquila. Esdras teve problema nessa viagem, mas Deus auxiliou Esdras em tudo, de modo que eles chegaram no destino sem que houvesse maiores problemas. E aí Esdras continua a descrever os fatos como vieram à tona. Então, quando Esdras chega na cidade, ele vai ter o relato daquilo que aconteceu. Acabados, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos e de outras terras com as suas abominações, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. E aí você vai ver que o relato vai deixar bem claro que Esdras vai rasgar as vestes. Ele não rasga somente as vestes, ele rasga o manto, ele arranca os cabelos, ele arranca a barba e ele se assenta atônito. Perceba quem é Esdras. Esdras é da linhagem de Arão. É alguém extremamente preocupado com o cumprimento da lei. É alguém que quer restaurar todas as coisas. Você percebe quem é Esdras? Esdras é quem escreve crônicas. Ele está atônito com o povo. Lembra que em Crônicas está escrito todo o mal que aconteceu, como o povo se desviou, como as nações, as tribos de Israel se dividiram? Esdras conhece toda a lei, ele conhece toda a história, ele conhece toda a cronologia. Ele lembra muito bem que o povo foi expulso porque não atentou para a lei.
Ele lembra que o povo foi expulso porque não guardaram o sábado. Ele sabe que os governantes que antecederam a saída para os cativeiros foram governantes que fizeram o povo pecar, que cada um se desviou indo para o seu próprio caminho. Eles não ouviram a voz do alerta de Deus por intermédio dos seus profetas. Quando Esdras recebe essa informação, ele vê, estamos do mesmo jeito que estávamos no momento exato que antecedeu o juízo de Deus sobre nós e a ida para o exílio. Como eu vou fazer esse povo voltar a ser fiel a Deus? O trabalho nem começou e já está perdido, porque nós nos corrompemos novamente. É isso que está no coração de Esdras. Mas o povo vê Esdras numa agonia tremenda, que o povo se compadece. E o povo mesmo chega e diz que vai cumprir a lei, que vai fazer com que a lei seja novamente restabelecida. Então esse povo chega a Esdras. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. Faça-se segundo a lei. Então o povo se compadece, o povo entende, o povo despede. Mas esse despede não é entregar ao destino. Naquela época, os judeus eram as pessoas que mais tinham preocupação com o destino das mulheres. Então, assim, eles não jogaram elas à bancarrota. Elas tinham provisões, elas poderiam voltar para sua casa, a casa dos seus pais, elas não iam ficar sem nada. Aqui a gente termina o livro de Esdras. O livro termina então com a mensagem de esperança, quando você vê que os judeus eles entendem a lei do seu Deus e eles querem novamente andar correto. Eles entendem isso quando eles veem um coração realmente constrangido diante do pecado em que eles se encontram. E Esdras novamente vai fazer com que esse amor pelo Deus de Israel venha a florescer, venha a criar raízes, de modo que o povo vai reedificar a cidade, que o povo vai reedificar o templo, que tudo vai voltar a trabalhar em prol do Deus de Israel. E você vê que toda essa linha histórica, ela corrobora para que Israel novamente seja reedificado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o período de 485 a 473, que está aí, visual, é o período em que Esther é a esposa de Artaxerxes. É o período que conta a história de Esther. O livro de Esther está sendo narrado nesse meio. Então você imagina que quando Artaxerxes manda que Esdras retorne, qual é o contexto? Por que ele manda? Quem é que é casada com o rei? Qual o conhecimento que ele tem sobre os judeus? Peraí, um judeu salvou a vida do rei. Eles são dignos de confiança. Eles são dignos de fé. Eles são amigos do rei. Então, tudo o que você fizer, Esdras, você é o responsável. Vai, eu confio em você. Você é uma pessoa digna de confiança. Faça o melhor naquela terra. Leve ouro da casa real, prata da casa real, pegue da província. Verifique se os judeus que aqui estão não querem enviar alguma coisa. Todo aquele que sentir o coração movido, vá com você. Então você vê que Deus toca no coração dos governantes da terra para que eles olhem para Israel e para que Israel novamente seja reedificado. Da mesma forma, quando Esdras chega, Deus toca no coração de um povo que ainda andava em rebeldia para que eles entendam a lei do seu próprio Deus, se compadeçam, se arrependam, retornem à prática santa. Então é essa a mensagem do livro de Esdras, uma mensagem de esperança, uma mensagem de retorno, uma mensagem de reconstrução. Tudo é possível se você realmente quiser, se você realmente se arrepender, se você realmente voltar. Então que você possa ter aproveitado esse estudo, que Deus te abençoe e te guarde, e que faça você prosperar e conhecer um pouquinho mais da palavra dele a cada dia. Isso é apenas um breve panorama. Tem muito mais coisas no livro de Esdras, muito mais relatos que vão desencadear em contextos que se encontram nos outros livros que vão contar a mesma história, mas que você tenha uma breve pincelada, né, por intermédio dessa passagem, e que você se aprofunde.
porque aí você vai verificar que as ligações que eu coloquei aqui, elas são pequenas, elas são casuais, comparadas a todas as demais ligações que você vai encontrar no livro. Bem, fique com Deus, até a próxima videoaula e Shalom. Que Deus faça com que você venha a prosperar e que você seja tudo aquilo que Deus planejou para que você venha a ser.